Não fique em função de só tapar as coisas que você não faz bem. Não, amplifique aquilo que você faz bem para que vire extraordinário. As pessoas elas têm que valorizar os pontos fortes. E nesses pontos fortes, ela jogar essas fichas. E os pontos fracos, trabalhar. Uma vez na presença do cliente, esteja presente e não distraído com um monte de outras coisas. Errar faz parte de tentar. Quantos homens tentaram e erraram? Uma série deles. Então, você tentar e errar, ok. Carmen, muito bem-vinda aqui ao Era Qual que me faltava. A gente está muito feliz em ter você aqui e obrigada por você ter reservado o tempo na sua agenda para conversar com a gente. Obrigada a você, Ana. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. A gente vai ter uma conversa bem boa e quando o seu nome chegou em mim, eu fiquei muito feliz porque você tem uma trajetória muito interessante, cheia de histórias muito emblemáticas e representativas do como uma mulher pode se vencer, mesmo em ambientes que são mais masculinos e mesmo em setores que são mais masculinos, como o setor de tecnologia. E a gente sabe que o setor de tecnologia agora está bombando, todo mundo fala sobre isso, com inteligência artificial ainda mais, né? A tecnologia está mais do que nunca na boca de todo mundo. E eu queria muito conversar com você sobre a trajetória, a sua trajetória nesse setor. Desde o começo, quando você entrou no setor de tecnologia, você percebia alguma diferença na forma como mulheres e homens eram tratados e sobre a expectativa que se tinha sobre se uma mulher podia crescer e um homem podia crescer? Era diferente? Sim, na realidade eu sou formada em engenharia e a área que eu comecei em tecnologia era justamente a parte de produção. Né? Então, tinha toda a parte de ERP, que trabalhava com toda a área de planejamento de produção. Então, sempre quando as pessoas vinham assim, falavam assim, vem um cara e uma moça. Essa aqui vai falar de materiais, de compras, etc., ou finanças, e esse cara aqui é a pessoa de produção. E não era, né? Então voltava. Então, normalmente, os clientes que eu atendia eram clientes masculinos, né? Eram homens, era uma comunidade masculina. Sim. E teve uma situação assim muito difícil, que era você ter voz perante esses clientes masculinos. Então, tudo que eu tentava fazer era justamente estar inserida no meio deles. E você tinha algum truque, algum tipo de, enfim, prática que você percebeu e falou assim, quando eu falo esse tipo de coisa, eu percebo que eu sou aceita mais facilmente no ambiente masculino? Eu tô te perguntando isso porque eu fiz a minha carreira na maior parte em vendas, que também é um ambiente bem masculino. E eu me lembro que na época em que eu atuava mais diretamente com os vendedores, eu assistia todas as novelas, eu sabia todas as escalações de todos os times de futebol, quem estava no primeiro lugar, quem estava no segundo lugar, quem tinha a chance de ir para a final, porque isso aproximava e me fazia mais parte e ser mais aceita naquele ambiente num primeiro momento. É claro que depois vinham outras características. Você tinha alguma dessas práticas? Eu não tinha essa prática, mas assim, eu fiz engenharia. Na minha sala de engenharia tinham pouquíssimas mulheres. Então eu já fui educada nesse meio. Então os meus amigos eram muito mais homens do que mulheres. A minha forma muito era estruturar na técnica. Eu discutia a técnica, eu escutava eles. Eu não tentava ter ali um processo de competição, né? E aí eles viam que eu era prática, né? Então tem uma história muito interessante, que eu estava num dia de implementação, eu comecei como consultora, eu brinco que eu nasci consultora e vou morrer consultora, não importa a área que eu esteja. Mas tinha uma pessoa lá que estava com um problema, era uma pessoa que tirava um fardo de têxtil, colocava numa balança e a balança dava o peso, mas ela não podia dar um F3 porque saía da tela. E aí o cara super preocupado, olhando um monte de engravatado, homens ao redor, e aí eu cheguei perto e falei assim, qual é o problema que está acontecendo aqui? Aí eles me explicaram, falando assim, não, a pessoa dá um F3, aí sai da tela, etc. Aí eu falei assim, gente, nada disso. Falei para a pessoa que estava pesando o fardo.
você tem uma chave de fenda? Uhum. Aí eu falei assim, tenho sim, senhora. Aí pegou a chave de fenda, eu tirei o F3 do teclado, porque eu já tinha trabalhado numa empresa de teclado. Que Aí boa eu falei, ideia. tirei o teclado, falei assim, ó, isso aqui é um teclado industrial, coloca uma tampa aqui, resolvido o problema. O cara me abriu um sorriso e falou assim, resolvido. Então, assim, a simplicidade e a questão de eu ter vivenciado isso com homens na minha formação, me permitiu não ter essa percepção, vamos dizer, de que eu tinha que mudar de assunto. Outras coisas, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir coisas. Então, assim, era natural para você. Eu sempre fui esportista. Então, assim, já era natural. Mas, sim, há uma situação em que, lá vem a mulher, a gente tinha que vestir salto alto, às vezes entrar numa fábrica. Então, sempre há aquele processo. Mas eu acho que está na gente em não ficar preocupada com isso. E ficar preocupada no nosso foco, na nossa capacidade. E é isso sempre que eu me foquei. Porque, senão, realmente tem né, tem uma... Se você fica preocupada, você vai dependendo da opinião dos outros, né? Então, e aí conquistava, porque eu usava as habilidades das pessoas que estavam lá, eu escutava o cliente. Então, isso facilitava. E aí vem um ponto muito interessante. A mulher, e você falou de vendas, e para consultoria a mesma coisa, a mulher tem esse lado de cuidar. Quando você está na frente de um cliente, e se você adota esse jeito de servir, de cuidar, de prestar atenção, ele vai gostar. E ele vai se sentir confortável do que ficar ali se batendo. Eu lembro de um cliente meu que falava assim, tem um cara que vem aqui cheio de cinto, né? Pager na época, eu sou bem antiga, né? Veio cheio de cinto, almofadinha, etc. E você não, você está aqui com a gente, você... Então, esse tipo de coisa, de você se sentir, você acaba desarmando as pessoas naturalmente. Acho que você trouxe um ponto super bacana, que é esse ponto da presença e da escuta ativa, né? De você, se uma vez na presença do cliente, esteja presente e não distraído com um monte de outras coisas. Você tem visto uma mudança nesse comportamento das pessoas que atendem pessoas, de realmente ter essa dificuldade de estar presente? E você teve alguma situação na sua vida onde você teve que chamar a atenção de alguém porque a pessoa, você não está fazendo o que você precisa fazer, você está com a cabeça em outro lugar, você está prestando atenção em outras coisas por conta de distrações, às vezes até tecnológicas? Já tive, infelizmente. O que acontece? Às vezes eu já tive numa situação em que eu falei assim, olha, gente, a gente vai fazer uma formação aqui, uma formação de vendas, e a gente está abrindo esse espaço para a gente estar concentrado. O cliente ligou, ok, você sai e atende o celular fora. Você vai se prejudicar com isso, infelizmente, mas você não prejudica os outros. Então é uma opção, você avisa seus clientes, estou fora, ou qualquer coisa assim, mas... E as pessoas se incomodaram com isso, porque era computador baixo, celular fora, etc. E aí eles tinham que ficar saindo. Mas estava tão bom dentro que eles sentiam que eles estavam perdendo. Mas se eles estivessem dentro, olhando, respondendo e olhando o celular, eles estariam perdendo. Então, a sensação de perda fora era maior. Mas se eles estivessem dentro fazendo multitasking, eles nem iam perceber o valor de estar ali dentro, né? Não iam perceber. Então, assim, eu acho que a gente, essa mania do multitask, de estar fazendo uma série de coisas, ela acaba que a gente perde esse momento com o cliente. Então, eu normalmente, às vezes, se um cliente, eu estou com um cliente, etc., eu deixo meu celular no não perturbe. Às vezes, algum cliente me liga 2, 3 vezes, eu falo para o cliente, ó, vou avisar que eu estou numa reunião e te retorno. Então,
essa questão da comunicação e você dizer onde está e você dizer que vai retornar, ela é importante, do que você sumir também, tá? Mas é importante você estabelecer os seus momentos de que eu vou retornar, ó, fico na reunião até meio-dia eu te retorno. Você deixa a pessoa segura, que você não está ignorando tanto cliente quanto chefe, quanto subordinado. É importante isso. Mas eu acho que as pessoas estão se perdendo nesse multitasking. Eu gostei muito desse exemplo que você trouxe de, olha, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa, eu vou posicionar a pessoa que está me procurando, de que eu vou falar com ela daqui 20 minutos e vou voltar a focar em você. Eu acho que está faltando um pouco essa habilidade de conseguir conversar com o outro na presença do outro e de também não se cobrar demais em estar always on, em estar sempre à disposição de qualquer pessoa que possa te acessar via um meio eletrônico. Porque acho que a gente fala muito aqui de produtividade com saúde mental e esse limite que você trouxe da comunicação e de dar para o outro uma expectativa de quando ele vai poder ter a sua atenção é uma maturidade importante para uma liderança para poder também ser produtivo e também poder manter a sua saúde mental, a sua saúde emocional e não se sentir invadido e acessado e sentir que tá sempre disponível, né? E sobrecarregado, porque você não faz uma coisa bem, não faz a outra bem, não faz a outra bem, acha sempre que está devendo, né? E é super importante essa parte de contato, né? Teve um cliente uma vez que falou isso para mim, ele falou assim, várias pessoas conhecem muito, mas a diferença é a forma como você pega para você o problema e quer resolver. E essa parte de pegar o problema, você escuta primeiro. E nesse de escutar e falando assim, bom, agora deixa eu analisar. Agora deixa eu ver. Eu não sei se eu tenho resposta para tudo, eu não sei. Mas essa forma deixa a outra pessoa confortável de que você escutou. E às vezes as pessoas não fazem isso. Ou elas querem respostas de imediato, ou elas querem respostas certeiras. Então aí você falou assim, a segurança de você estar falando assim, olha, dá uma paradinha, eu vou responder isso aqui. Ou eu não sei essa tua dúvida. As pessoas elas têm medo, às vezes, de ser sinceras nas percepções. Eu não sei essa informação, mas eu vou atrás e vou buscar para você. Adorei isso. Carmen, você já sofreu em algum momento com síndrome do impostor? Porque você falou com tanta naturalidade, a gente tem mais gente aqui vendo isso, com tanta naturalidade, olha, eu não sei a resposta disso, mas eu vou procurar e etc. E é muito comum essa questão da síndrome do impostor entre as mulheres. Você que é uma líder super bem-sucedida, uma carreira super realizadora, já teve momentos na sua carreira onde você sentiu, talvez eu não deveria estar aqui, tipo, talvez eu não mereça estar aqui, que é esse lance da assim, ou talvez eu não esteja preparada o suficiente para estar aqui. Já teve alguma situação assim? Ou como que você lida com essa questão da síndrome do impostor? Eu acho que eu nunca passei por uma situação de síndrome de impostor, né? Eu olho a perspectiva sempre do errar faz parte de tentar. Quantos homens tentaram e erraram? Uma série deles. Então, você tentar e errar, ok. Tem muito a ver com a minha educação, tem muito a ver com a minha casa, mas a minha formação permite dizer que eu sou uma pessoa segura dos meus conhecimentos. Mas só que eu não tenho que conhecer tudo, né? E essa minha segurança, ela faz com que eu não tenha medo de errar. Porque errou, ok, você vai lá na frente, você conserta, você vai... Então, eu acho que essa síndrome do impostor, ela é muito assim, eu quero mostrar para os outros, eu quero mostrar alguma coisa que eu não sou. E aí é que eu acho que começa a ter os problemas. Você pode tentar coisas, pode dar errado. Teve situações na minha vida em que eu tive que fazer mudanças transformacionais muito grandes. Né? E aí uma pessoa falou assim, mas quem te disse que vai dar certo?
Aí eu falei assim, não sei se vai dar certo. Uhum. Mas se não der certo, a gente tenta uma outra coisa. Uhum. E a gente vai trabalhando. O que a gente não pode fazer é ficar estagnado e não fazer nada. Uhum. Eu estudei, eu fiz um processo, eu vou acreditar e eu vou me mover. Uhum. Deu certo. Uhum. E aí eu fui movendo. Tem uma coisa interessante que assim, você não precisa ter o projeto pronto para apresentar. Você pode ir co-criando, você pode ter um projeto e ir ajustando ao longo do tempo. E, isso aqui não deu certo, então a gente ajusta ali na frente. Então, assim, eu sempre fui muito firme nas coisas que eu acreditava. Sim. Não tinha medo de errar. Eu sou carioca, né? Vim para São Paulo, eu lembro a brincadeira que eu tinha. Coloquei todas as minhas coisas dentro de um palio e vim para São Paulo, né? Sem casa para morar. Né? Eu morei num pedaço de hotel enquanto eu fazia a formação de consultores. E eu vim. Aí, se não der certo, eu volto. Ou vou para outro lugar, ou, né? E tinha uma escolha, assim, eu ia fazer um MBA ou eu vinha para São Paulo para trabalhar. Aí eu escolhi vir para São Paulo, porque eu achei que era melhor. Sim. Uma vez eu li um livro, budismo tibetano, não vem ao caso se é legal, se não é, etc., mas ele falava assim, e é uma máxima da minha vida, quando tiver uma bifurcação, siga em frente. Lá na frente, se não for o caminho melhor, esse caminho vai ter outros caminhos. Mas não fica questionando aquilo que foi à frente. Sim. Então, assim, aconteceu isso com você, não se lamente. Né? Vai em frente e lá na frente vai ver. MBA eu podia fazer em vários momentos. Não voltou aquele MBA que tinha uma prova dificílima, tinha uma entrevista dificílima que eu passei. Mas aí eu fiz uma escolha. Não me arrependo, eu tive colegas que fizeram lá. Então, assim, é importante você ter essa certeza, né? E a síndrome do impostor, eu acho que as pessoas às vezes ficam se comparando. E aí fala assim, fulano de tal tem isso, fulano de tal tem aquilo, será que eu não tenho? Eu brinco, quem se compara perde. Sim. Porque alguém vai ter uma coisa melhor. Eu vou ser boa nisso aqui, eu vou ser fraca nisso aqui, eu vou ser muito boa em outra coisa. E eu ser fraca nisso aqui, poxa, fulano de tal não é tão bom aqui, mas ele é ótimo aqui. Então, as pessoas elas têm que valorizar os pontos fortes. E nesses pontos fortes, ela jogar essas fichas. E os pontos fracos, trabalhar, para não te atrapalhar na vida. Sim. Mas, assim, não vai querer que a tartaruga, né, ela seja veloz, seja veloz, ou, né, o peixe voe. E às vezes as pessoas estão assim, estão querendo melhorar os seus pontos fracos, não vão conseguir chegar nunca naquela pessoa que é demais. Sim. Naquilo, porque ela é potencialmente boa. Então, valorize os seus pontos fortes. E todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Sim. E trabalhe os seus pontos fracos para não te prejudicar. Acho que a gente trabalha ponto fraco até o ponto que ele não compromete o seu forte. Exato, né? Exato. Tipo, faça o suficiente no seu fraco, porque você nunca vai ser melhor no seu fraco. Por mais que você melhore em alguém que tem aquele ponto como um ponto forte, né? Mas também não fique refém disso, né? Não fique em função de só tapar as coisas que você não faz bem. Não, amplifique aquilo que você faz bem para que vire extraordinário. Eu vou te falar que essa é uma das coisas que mais me destravou na minha carreira, foi chegar a essa conclusão, que eu não precisava fechar todos os meus pontos fortes. Que eu podia pôr a minha energia em amplificar, não precisa fechar meus pontos fracos, que eu podia pôr a minha energia em amplificar os fortes. Exato. E isso fez muita diferença na construção da minha carreira, principalmente em níveis mais altos. E uma coisa que é interessante e que cada vez mais está presente hoje é essas sociedades femininas, né? Em que a gente se potencializa como grupos.
Sim. Onde uma mulher tem um ponto mais forte, outro menos forte, etc. E a gente vai se unindo. Então, às vezes, amigas falam, Carmen, aqui, né, segura mais a onda. Você tem esse grupo de suporte? Como funciona isso para você? Tenho vários grupos de suporte, várias amigas que te ajudam nesse caminho. Pessoas guerreiras, pessoas que eu admiro profissionalmente, pessoas que têm histórias de vidas interessantíssimas, que eu admiro como profissionais, como mães, como mulheres. Eu brinco que assim, essas pessoas eu tive saem do estereótipo. E aí você fala assim, poxa, eu admiro, eu consigo ter e olhar os pontos fortes e fracos e a gente se juntar. Do que a gente ficar olhando assim, olha, aquele homem tem aquela... Sim, né? Ele tem aquela qualidade. Tem uma coisa interessante que, assim, quando eu era gestora de vendas diretamente ali com um gestor, tinha uma vendedora que falou assim, não, mas eu não tenho o mesmo perfil que o seu. E eu também não tenho o mesmo perfil que a outra vendedora que é excelente. Eu falei, não tem problema. Procure uma pessoa que você admire e busque nela. Você não precisa ser... Porque tem vários tipos de vendedores. Bons, ruins. E às vezes, linkando com o que a gente estava falando da síndrome do impostor, muitas vezes ela vem porque a gente tenta ser tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo. E do jeito que a gente imagina que seja o sucesso. Então, por exemplo, tem aquele vendedor que é muito bom, mas eu não me identifico com ele. Procura um outro que é muito bom e que você se identifique, porque vai ser mais fácil. E, de preferência, você buscar mulheres. Por quê? Porque vai ser mais... familiar, né? Familiar. Os desafios. Exato. Então, quando você pergunta, às vezes, assim, líderes mulheres... colegas, profissionais mulheres que você conhece. Por quê? Porque elas se aproximam da sua realidade. A sua realidade. Então, por exemplo, em reúne mulheres, você fala, mãe, aí tive que cuidar do filho, aí tem os problemas. Você fala assim, poxa, são as mesmas coisas que eu vivencio. E somos mulheres executivas, somos mulheres mães, somos mulheres esposas. Sim. Isso faz com que essa comunidade de mulheres se ajude. E você tem um reflexo. E normalize os desafios, né, que uma mulher tem no mundo corporativo, porque quando você escuta de várias, você tem várias referências, você fala assim, não sou eu que não estou dando conta, não sou eu que não consigo fazer, não sou eu que acho isso difícil. Exato. Todas nós, é difícil para todas nós. E tem um ponto interessante, eu fiz há pouco tempo uma pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. E falava um ponto que era muito interessante, assim, você ser a sua melhor amiga. Uma melhor amiga chegaria para você e falaria assim, nossa, mas você está fazendo super bem. Eles é que deviam te valorizar, e etc. A generosidade que a gente tem com o outro. A generosidade que a gente não tem, é o que a e gente principalmente tem com a gente. uma amiga. Porque o homem ele vai falar de um outro jeito, porque ele encara de um outro jeito, ele vai ter uma reação de um outro jeito, que você não teria, por diferenças normais. Mas uma amiga falaria assim, não, faz isso, eu te entendo, né? E eu fiz esse exercício de você imaginar você como a melhor amiga. É sensacional, é sensacional. Então, você sempre se colocar como sua melhor amiga, porque você vai ser mais condescendente. E aí some o complexo de impostora, que você fala assim, poxa, mas será que eu mereço? E aí você, como sua melhor amiga, claro que merece. Mas é óbvio que merece. Você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Deixa eu te lembrar todo o caminho que você passou para chegar até aqui. Exato. Então, assim, e cada vez mais essas comunidades de mulheres é importante porque você fala, você não tem essa vergonha
de expor que você está sobrecarregada, Sim. que você é responsável por uma série de coisas. Então, e aí você admira essas mulheres profissionalmente, e aí você fala assim, poxa, mas ela é igual a mim, né? Então, eu vejo muito por esse lado, que eu acho que a gente, a sociedade atual, as mais novas, já trazem isso com mais facilidade do Sim. que da minha idade. Mas eu tive uma sorte muito grande de ter encontrado mulheres maravilhosas nessa minha vida profissional, que até hoje são minhas amigas, nos conhecemos com 20 e poucos anos, e que eu admiro profissionalmente, então até hoje aí no mercado, né? Que legal, isso é muito bom mesmo, essa sororidade realmente ajuda a gente a passar por vários desafios. E falando em desafio, eu queria falar um pouquinho do papel da maternidade para você e como que foi conciliar ou equilibrar, ou a gente pode usar, ou não equilibrar, maternidade e carreira para você. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Tá bom. Bom, eu fui mãe tarde, eu tinha 40 anos, eu fui mãe, a minha gravidez foi sensacional, eu não passei mal, trabalhei até o último momento, porque eu estava me sentindo bem, né? Eu faço bastante exercício e tudo mais, mas eu estava me sentindo muito bem. No finalzinho da gravidez ali, o meu pai foi internado, então eu tive ali um momento em que eu não estava bem, eu tive que ficar em casa, que apesar de eu estar bem, eu estava triste por causa do meu pai, todo mundo me via com aquela energia grande, perguntava, estava acontecendo alguma coisa? E aí eu chorava, porque estava, né? Sim. Mas não era por causa da gravidez, Sim. mas eu estava muito bem. E foi um ano que foi muito, muito prazeroso. Eu era uma diretora e tinha ali na minha projeção de carreira eu virar sócia de uma empresa Big Four. E aí muita gente questionava, né? Falou assim, você vai ser mãe agora, e aí a sua carreira, como fica? E aí, coisas que ninguém fala para nenhum homem, né? Ninguém, você vai ser pai agora, como vai ficar a sua carreira? Exatamente, ninguém fala. Mas nesse momento eu falei assim, olha, eu não sei como vai ficar a minha carreira. Eu hoje quero ser mãe. Com muita tranquilidade. Foi a minha escolha. Eu queria ser mãe. Então, assim, sabe quando você não deve nenhuma satisfação do que você está escolhendo na sua vida? E eu trabalhei até o último momento, porque eu deixei tudo preparadinho, né? Eu deixei, na época, se queimava CD para gravar os arquivos. Todos os meus e-mails, todas as propostas, deixei para todas as pessoas que iam ficar no meu lugar, tudo estruturadinho, etc. Teve gente que falou assim, Carmen, nunca abri. Tirei 6 meses, tinha direito a tirar 6 meses, e eu tirei 6 meses. Eu queria ter esse tempo. Algumas pessoas entraram em contato comigo muito esporadicamente, mas eu tirei esses 6 meses. E eu falei, bom, vou chegar de volta e tranquilo, eu tenho a minha... E se não der para ser sócia aqui, é porque o destino reserva outra coisa para mim. Eu sou uma pessoa normalmente positiva. Bom, o que aconteceu? Naquele ano, meu pai estava internado, acabou indo para a UTI, faleceu, mas eu cheguei para o meu pai e falei, pai, fui indicada. Naquele ano mesmo, que eu tinha voltado de licença, eu tinha sido indicada sócia, mas não tinha tido vaga, ninguém foi. Fiz o meu ano, durante o meu ano eu amamentei minha filha até 8 meses, né? E foi o ano que eu mais vendi. Olha. E o mais engraçado foi assim, eu marcava, eu amamentava ela de 6 às 8. Então eu falava para os sócios, né, que eu ainda era diretora, eu falava para os sócios, assim, olha, eu tenho uma reunião com a minha chefinha de 6 às 8 da tarde. Nessa hora eu não vou atender telefone e eu não vou responder. Mas se for alguma coisa super urgente,
você diz, ó, preciso falar ainda hoje com você e eu te ligo depois das 8. Aham. Se não for urgente, deixa no e-mail que eu vou olhar e no dia seguinte a gente conversa. Sim. E foi assim. Teve uma vez até que um sócio me ligou, eu fiquei preocupada, aí eu falei assim, eu tô com a minha chefinha. Ai, não, desculpa. Foi muito interessante. Ele era um líder de uma área e aí depois ele veio me pedir um monte de desculpas. E eu falei, não, tranquilo. Então, assim, novamente, sem medo, Uhum. sem culpa, Aham. eu os eduquei porque, na realidade, eles não sabiam dessa minha realidade. Uhum. Eu não escondi o que era. Eu podia ter falado, não, de 6 às 8 eu tenho uma reunião. Eu não preciso mentir, Aham. né? Então, todo esse processo Aham. foi muito bacana. Resultado de tudo isso. Naquele ano, eu fui a sócia. Então, eu acho que a maternidade... E aí eu controlava. Então, maternidade. Aquele cafezinho que você gastava, que você acaba sendo mais eficiente. Sim, você perde sim. menos tempo com coisas mais... menos... vamos dizer assim, menos light durante o dia, Aham. para você poder focar. Sim. Tá? Então, foi muito bacana. E até hoje eu concilio. Agora, é muito interessante. A minha filha, eu tenho uma filha, Aham. a minha filha vai se orgulhar de mim. Aham. Ela vai ter esse espelho, Aham. né? Da Você já pessoa. contou essas histórias para sua filha alguma Já vez? contei, já contei. E o que ela acha disso? Ela cai na gargalhada. Quando ela sabe, diz, mãe, você trabalha bastante, etc, etc. Mas eu tenho essa coisa, às vezes, na pandemia, pegar ela em casa, voltar. Teve vez que eu falei assim, eu saía de uma reunião para buscá-la, falei, fulano de tal podia ter me buscado. Uhum. Aí eu, puxa vida, fiz o sacrifício danado. Mas tem que ser uma coisa que é dividido. Uhum. E nesse momento é assim, você não pode querer ser a melhor mãe do mundo, a melhor profissional do mundo, não dá. Uhum. Você vai tendo que conciliar, e ora você vai ter que ter dedicado, assim, aqui eu vou dar uma carga maior, aqui eu vou dar uma carga menor. Uhum. Então, assim, é uma estrutura de pratinhos, sim, mas que você tem que... E você fala assim, é importante para você? É. Uhum. E a sua vida profissional, ela tem que estar ligada a essa realidade. E ser mãe me ajudou muito. Conta pra gente como que a maternidade te fez mais eficiente, porque tá cheio de mulher que ainda acha que a maternidade vai atrapalhar a produtividade e a eficiência delas. Então, primeira coisa que eu acho que é interessante é assim, a maternidade, você vem um outro ser, Uhum. o outro ser vai ter as atividades dele e você tem algum domínio sobre ele, Uhum. mas você não vai ter total domínio sobre ele. Então, a parte do influenciar, de você educar, de você... Isso te ajuda. Tem um livrinho chamado Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar, que é bastante interessante, até para a gestão de pessoas de uma forma geral, né? Porque, assim, você aprende que tem uma outra pessoa que você vai ter que lidar. E a maternidade, ela tem isso, quer dizer, você controlar um horário, você saber que tem uma atividade, multitarefas, saber que tem uma série... Ser responsável pela agenda do outro, né? Ser responsável pela agenda do outro, mas não ter o controle absoluto, né? Você administrar a partir da informação do outro. Teve dever de casa? Não. Teve. Aí você pega um vendedor. Tem negócio? Não. Você visitou seus 50 clientes hoje? Visitei. Então você procura informações, você procura... Agora, eu acho assim, se a mulher quer ser mãe e quer ser profissional, é isso. Essa dualidade vai estar sempre aí. Vai estar sempre aí. Então, aí, às vezes, eu já tive gente que conversou comigo e falou assim, puxa, mas se eu não tivesse
feito isso, aí volta a bifurcação. Uhum. Você fez escolhas na vida, administra essas escolhas. Aham. Você tem que trabalhar isso. Você quer ser mãe? Ah, não, mas eu não quero ser mãe porque isso vai me atrapalhar no trabalho. Opa! Uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra, Aham. né? Eu conheço profissionais maravilhosos que têm 3 filhos, Aham. 4 filhos, etc. Então, assim, mas aí eu tive que abdicar de alguma coisa para poder tá presente na vida dos meus filhos. Ok, Aham. então são escolhas. Exato. E nessas escolhas, o que eu sinto às vezes é que as pessoas arranjam desculpas fáceis para um determinado processo. Então você pega assim, aquela empresa ela é machista, Tá. né? Uma vez uma pessoa veio falar isso para mim. Realmente, a empresa tinha um monte de homem e Aham. pouquíssimas mulheres. Aham. Aí eu falei para ela, mas isso é um problema ou é uma oportunidade? Estão tendo que aumentar o número de executivas. Aham. Aí ela, opa, falei, para mim é uma oportunidade. Aham. Mas sim, você vai ter que mudar a forma de você se portar, você vai ter que batalhar, você vai ter que saber se portar nesse processo. Eu lembro de reuniões que homens pensam diferente de mulheres e falavam sobre inteligência emocional. Aí Na reunião? Na reunião, a gente estava avaliando pessoas. Tá. E na avaliação de pessoas, a pessoa fala assim, não, mas a fulana de tal não tem inteligência emocional porque ela se emociona e etc. Aí eu falei assim, olha, gente, para mim, inteligência emocional é outra coisa. Mas falando sobre essa fulana, ela entrou na minha sala, fechou a porta, chorou. É porque esse cliente, é porque não sei o quê. E eu usava mesmo, e falando. Saiu da sala, vamos fazer isso. Foi lá no cliente e fez. Aham. Isso não é falta de inteligência. Não é. Ela só estava desabafando. Aham. Tem um outro rapaz, que é do mesmo cliente ali, que ele se mete num casulo. Aí ele não fala nada com o cliente, ele não faz nada, porque ele tá uma panela de pressão ali tentando Exato. lidar com os sentimentos. Exato. E ele simplesmente congelou. Aham. O que é inteligência emocional? Aí saímos de lá, eram sócios e diretores. Um sócio falou para mim, Carmen, se você não tivesse entre a gente, talvez a gente nunca tivesse essa percepção. Porque você trouxe uma percepção diferente da inteligência emocional. Aham. Então, esse tipo de coisa a gente fala sobre diversidade, etc., mas é uma coisa em que, se tem outras pessoas que pensam diferente, elas vão trazer perspectivas diferentes. Eu adorava, essa menina chegava no cliente, parecia que não tinha acontecido nada com ela. E ela fazia tudo, mas o momento dela desabafar era dentro de casa. Sim. Mas aí o outro, às vezes o homem, se sentia na obrigação de acalentá-la ou confortá-la. E não era o momento, eu falei assim, chora mesmo. E vamos, e é isso mesmo. E ela reclamar. Falei assim, é isso, mas o que a gente pode fazer? Não, a gente vai fazer isso. Aí ela falou, desculpa, Carmen, eu tô de cabeça. Eu falei assim, não, mas tem que... para você poder estar fortuna lá amanhã. E muito melhor ela chorar para você do que na frente do cliente. Exato. E isso é inteligência emocional, né? A capacidade de você lidar com sentimentos de uma maneira adequada. Exatamente. Adequada para você, adequada para os outros, né? E isso sem se martirizar, isso sem se oprimir, né? Mas de uma maneira tranquila. Exatamente. Então, assim, esse tipo de visão é que eu acho que cada vez mais, quando você está falando de diferentes perspectivas, e aí é diversidade de uma forma geral. Sim. Se a pessoa traz... tem uma história bastante interessante de diversidade com deficiente... a pessoa deficiente visual. Eu colaborei em uma época com um grupo que a gente saía com deficientes visuais e era assim, era uma forma de nos incluir
também na realidade deles. Sim. E tinha uma tarefa que a gente tinha que fazer juntos, que era, a gente montava brinquedos para doar, mas eram brinquedos com garrafa PET, aí tinha furinho, a gente ia fazer aquele vai e vem. Aí tinha furinhos, né? Então tinha que pintar a garrafa PET, e aí depois tinha que passar o fiozinho. E aí a gente lá, e eu lá tentando passar o fiozinho, não sei o que lá. Primeiro eu pintei, a pessoa que estava comigo era 1 a 1, né? Um vidente que eles chamavam na época, né? E um deficiente visual. E aí eu pintei, etc. O meu par também pintou, etc. Na hora do furinho, aí ele falou assim, quer que eu te ajude? Porque ele já tinha feito vários. Aí eu falei assim, uau! É impressionante, né? É impressionante. Então, eu fui inclusa. Eu fui ver a capacidade de... A minha vida mudou depois que eu fui submetida a isso. Se eu não sou submetida a essa situação para olhar a realidade do outro, e com mulher é a mesma coisa. Qual é a realidade do outro? Qual é a realidade das outras pessoas? Então, a diversidade, ela é muito válida porque ela traz várias visões. Sim. E numa empresa, quando você está falando de várias visões, essa empresa vai vender para um público que é... Também é diverso. Diverso. Então, você consegue trazer uma mensagem mais adequada. E aí, a diversidade não não é só o bem, que eu acho que a gente também tem que fazer, né, da inclusão e a gente ser mais humano nesse processo, mas também da gente poder prover aí resultados melhores, né? Então... Eu adorei essa história, gente, dos videntes e não videntes. Incrível, né? Nossa Senhora. Eu sempre, sei lá, cheguei à conclusão, porque como muitas vezes eu tenho que explicar esse tipo de conceito em treinamentos e etc., eu sempre tento convencer, eu não tento convencer ninguém, eu só coloco a perspectiva de que a agenda de diversidade, ela não é uma agenda social, ela é uma agenda de performance. Sim. Porque trazer a perspectiva do outro não é por solidariedade, não é por compaixão que você quer ouvir alguém diferente, é porque aquela visão diferente pode abrir uma nova perspectiva de negócio, uma nova forma de abordar um problema, uma alternativa mais criativa, o que você, com o seu background pasteurizado, não teria a capacidade de ter. Então, eu sempre falo, gente, eu sei que essa agenda de diversidade dá trabalho, muitas vezes, principalmente logo no começo, né, Carmen, quando ela ainda está sendo implementada, em lugares onde ela ainda não ganhou tração, mas a partir do momento que você passa essa resistência inicial, você começa a colher frutos de resultado real. Sim, sim, com certeza. Tem uma outra história bastante interessante dessa diversidade que eles me contaram, tá? Que é uma pessoa que vai fazer uma vistoria numa sala. E aí mandam uma pessoa que é um vidente, como eles chamam, né? Na época chamavam assim, vidente. Aí a pessoa vai lá e fala assim, como é que tá a sala? Acho que tá tudo ok. O cara achou o reporte que a pessoa fez meio fraco. Mandou uma pessoa com deficiência visual. E aí voltou. Tapete tá com aberturas, o carpete está com abertura, cheiro de mofo, a janela tá quebrada, tem parede úmida. Olha! Isso é um exemplo. E ele não via. Só que, né, o fato de não ver fez com que ele aguçasse outros sentidos para perceber aquele ambiente. Você vai mandar uma pessoa que não vê fazer uma vistoria? Sim. Por quê? Porque... Agora sim! Então, assim, a gente é limitado, mas o ponto é, a gente é limitado por a gente não estar exposto a uma situação. Concordo. E aí, dentro desse processo, voltando para as mulheres... nós temos um trabalho forte de mostrar a nossa realidade, como a gente sente, como a gente vive. E voltando ao que você me perguntou, o que mãe me fez sentir melhor, essa forma
a forma de gerir o outro, a forma de cuidar. Quando a gente fala muito de líder e etc., eu vejo muito o líder como uma pessoa que serve aos outros, né? Então, por exemplo, quando você está em vendas, você é uma pessoa que vende, você serve ao cliente. O cliente tem que ver em você uma pessoa que está servindo ele. É claro que tem um bem ali que você está negociando, etc., tudo bem, faz parte do processo, mas você está ali para atendê-lo. Então, esse lado da mulher e o executivo ou o gestor, ele também está servindo para catalisar alguma coisa para o vendedor, para ajudá-lo a pensar alguma conta, para ajudá-lo num processo de vendas, para ajudá-lo na carreira. Algumas vezes, alguns vendedores falam assim, não, mas eu não preciso de ajuda, etc. E você tem que entender. Às vezes a pessoa não compreende a tua intenção, porque talvez ele não se espelhe em você, então ele vai ter que se espelhar em outro. Sim. Normal também. Sim. Mas é esse facilitador, é essa pessoa que serve aos outros. E isso, a mulher, ela tem a estabilidade. Então, esta habilidade, ela cada vez mais pode ser. Eu tinha um gestor que falava assim, adoro trabalhar com mulher, porque ela tem essa habilidade com os clientes. Então, ele via esse lado diferente do lado do vendedor padrão. Sim, né? E eu acho que na venda consultiva, né, porque a venda de tecnologia é uma venda consultiva, né, isso ainda é mais presente, você não acha? Essa necessidade de você escutar o outro lado, de você estar interessado na necessidade do outro, de você entender a dificuldade do outro, de você ser genuinamente curioso pelo... Por que será que ele está resistente à minha proposta? Né? O que está por trás dessa resistência? Como que a gente juntos pode superar isso? Você tem alguma história de... E queria que você falasse um pouco da questão da venda consultiva dentro de tecnologia, porque eu estou vendo muito o setor de tecnologia avançando e expandindo e cada vez ficando mais próximo de setores, de dinâmicas de setores como bens de consumo, onde existe... Antes as empresas de tecnologia, cada uma atuava no seu nicho. Hoje elas competem entre si arduamente. Então você precisa ter uma equipe de vendas que seja o seu diferencial. Fala um pouquinho de venda consultiva em tecnologia, como isso funciona e como que um líder dentro de tecnologia poderia se diferenciar fazendo isso? Então, a venda, cada vez mais o cliente ele não está preocupado na adoção da tecnologia. Né? Do ponto de vista, eu tenho que ter essa tecnologia por ter. Tá? Ele tem um propósito. Né? Ele tem um resultado a entregar. Né? E esse resultado a entregar, ele vai escolher aquela tecnologia que permite ele atingir aquele resultado. Só que, ao mesmo tempo, tem uma competição em que várias permitem ele alcançar. E qual vai ser a escolha dele? Vai ser aquela que monta uma solução melhor, que o deixe mais confortável, que tem uma proposta econômica mais importante, mais equilibrada, que ele sinta mais segurança. Né? Dentro desse processo, o que acontece? Não adianta você falar assim, olha, o meu produto é muito bom, o meu produto é líder de mercado. O que faria o cliente não comprar o segundo melhor? O terceiro melhor? Sim. Então, cada vez mais você tem que estar posicionando aquilo que o teu produto vai trazer de benefício para o cliente. E aí eu costumo dizer o seguinte, trazer benefício para o cliente não faz parte só da tecnologia, mas como ele vai adotar aquela tecnologia. E se ele vai adotar para o problema correto. E aí vem o consultivo, porque você vai ter que saber definir o problema. Se esse problema é um problema que vai gerar um dinheiro lá na frente, que é um problema que a gente brinca que é a maior dor do cliente, ou se não gera um problema. Ele poderia conviver com isso. Poderia conviver, ou poderia
no papel de pão fazer. Uhum. Né? É o que eu comento, a tecnologia pela tecnologia. Então, o que vai fazer de diferencial? Então, quando a gente monta quando você fala assim, a venda consultiva é o que diferencia, é quando a pessoa apresenta o benefício, o que vai trazer no outro ponto. Outro lado que é interessante é assim, hoje ninguém vende diretamente para a pessoa que compra. Você tem ali um diretor, esse diretor ele vai falar com outros diretores e ele vai fazer esse projeto tentar vencer alguma coisa. Se ele começa a falar de tecnologia, ninguém vai entender. O que isso significa para o meu negócio? Mas se você coloca o benefício, ele vai conseguir falar do benefício que ele traz. Então você tem que montar uma visão de negócio, saber exatamente o que traz. Porque senão a pessoa vai lá para uma reunião de diretoria, o projeto dele vai ser... Vai empacar. Vai empacar. Sabe o que eu acabei de aprender com o que você acabou de falar? Não basta você conhecer o seu produto, você tem que conseguir que essa história do seu produto seja possível ser repassada para frente por qualquer pessoa. Exato. E você só vai conseguir isso. Então, assim, quem vende dentro da empresa não é o vendedor. São os próprios São as pessoas usuários do cliente que estão lá e vão vender. Então, por exemplo, a gente falava muito, vou vender a metodologia. Você acha que o cliente vai saber falar da sua metodologia? Não vai. Vou falar do produto. Você acha que o cliente vai saber falar do produto nos mínimos detalhes? Nem a gente às vezes sabe, dependendo da amplitude do produto. Mas ele vai saber do benefício. Olha, a gente vai economizar tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é importante na venda consultiva, você mapear muito bem o problema do cliente. E como é que você mapeia o problema do cliente? Com o cliente. Escutando, perguntando, né? Um trabalho a 4 mãos. Ele tem que posicionar, ele tem que falar para você, ele tem que ter a confiança de falar para você. Você tem que montar uma história, às vezes contar uma história para ele de algum outro cliente que adotou, para ele olhar. É um trabalho conjunto. Depois você tem que montar uma proposta de valor, que ele vai conseguir, dentro dessa proposta de valor, mostrar para os seus pares que aquilo faz sentido, ou mostrar para o CEO que aquilo faz sentido, que aquele investimento vai trazer um retorno. Né? Então, se você fala só do seu produto, você não vai conseguir. E aí, dentro desse processo, uma vez eu falei para uma pessoa, falei assim, ok, o que faria ele não comprar o segundo? Preço. Não, tudo bem, o preço tá mais barato o produto. O que a gente tem de diferencial? Aí a pessoa, não sei. Eu falei, tá aí. Se você não sabe... Ele também não vai saber. Não vai saber. Então, o que é o diferencial? Qual é o diferencial? Isso dá trabalho. Sim. Isso você tem que ter pesquisa, você tem que ter uma conversa com o cliente. Às vezes você montar o caso de negócio junto com o seu cliente. E para você montar o caso junto com o seu cliente, você tem que ter... Aí vem a questão de relacionamento. Você tem que ter a confiança do seu cliente que você quer o melhor para ele. E aí eu vejo os melhores vendedores que eu já encontrei na minha carreira foram pessoas que eram servis a esses clientes. Ou seja, a pessoa que trabalhava junto, que montava e trazia os especialistas. Tem caras que não são essas pessoas, mas eles trazem os especialistas, eles eles trazem os vendedores, são os melhores vendedores. Eles trazem os recursos corretos para ajudar aquele cliente. Ele vai atrás do problema. Não é o vendedor ao salvador da pátria, porque às vezes ele não tem esse conhecimento, mas ele seleciona o melhor pré-venda, ele faz esse processo. Ele sabe pedir ajuda também, né? Ele sabe pedir ajuda. Aí o cliente também sabe que vai ligar para ele e vai falar, cara, eu estou precisando da sua ajuda aqui. Cara, vou me virar aqui para defender. Então, esse tipo de coisa agrega valor, porque o cliente muitas vezes quer você. Sim.
mas ele precisa que você confeccione alguma coisa para ele poder ter uma forma de vender internamente. De vender internamente. Adoro. Adorei isso. Fala para mim, Carmen, se você tivesse que dar um conselho para as nossas ouvintes, as pessoas que estão assistindo, sobre como se posicionar, como uma mulher deve se posicionar para ter uma carreira ascendente como a sua, num ambiente mais masculino, que aprendizado você diria para essas pessoas, ou que dica você daria? Fala assim, olha, sem isso não dá. Sem isso você não vai para frente. Sem isso você não vai conseguir ser respeitada, vista, reconhecida. Duas coisas. A primeira, que eu acho que é super importante, é dados. Tá. É muito interessante, quando vem uma pessoa do exterior, uma pessoa vem te visitar do exterior, um executivo, ele vai perguntar assim, qual a população de São Paulo? Qual é o tamanho qual é o mercado? E aí você vê poucas mulheres falando de dados populacionais, de dados de importação, qual o produto, por exemplo, que o Brasil não tem. Pois qual é o produto que o Brasil não tem? Quais são as informações de exportação, de importação, como é que é o mercado, quanto eu exporto para os Estados Unidos, quanto eu importo, quanto eu exporto para a China, quanto eu importo. Repertório para conversar, repertório, né? dados. Dados, informações financeiras, informações de população. Porque a partir da questão populacional, eu lembro até hoje, eu levei um cliente, eram 2 clientes enormes de energia, eu levei para um congresso em Munique. Munique é a segunda maior cidade da Alemanha, com 5 milhões de habitantes. E eu levei esse cliente, e esse cliente tinha, na época, acho que 10 milhões de consumidores. 10 milhões de consumidores. Uau. 2 Muniques. Os caras olharam, aí eu mostrei na apresentação, né, não era minha, era do cliente, mas ele mostrou o Brasil, mostrou o pedacinho que ele atendia. Os caras ficaram assim, circularam. Então, assim, dados. Eu acho que é importante que as mulheres se foquem em bastante coisas relativas a essa parte. Eu acho que quando eu assisto apresentações de mulheres executivas em que elas trazem muitas informações, você fala assim, poxa, é muito bacana. Dá credibilidade, isso. Né? Dá credibilidade, dá um... E aí você fala assim, dados em relação à diversidade, dados em relação àquele mercado. Você vai falar, por exemplo, de uma área de energia que era a que eu atuava, o quanto a gente tem de renovável, o quanto a gente tem de empresas que estão ali diversificando. Então, eu acho que é importante isso. E são coisas que, às vezes, as mulheres estão voltadas a executar no dia a dia. E essas informações, elas são informações do dia a dia que você teria que estar olhando e são importantes. Mas o que isso vai me vender mais ou menos? Não importa. Ela dá uma perspectiva que você consegue analisar. E ter uma discussão e abrir uma discussão, às vezes, com um cliente. Eu lembro até hoje que eu tinha um negocinho no meu celular que me dava umas informações assim. E aí eu fui me reunir com um alto diretor de uma empresa de energia e veio uma informaçãozinha assim, daquelas... Eu entrei na sala dele e já fui falar sobre... E essa informação aqui... Essa informação fresca, né, que chegou. Essa informação fresca que chegou e ele me deu uma aula, foi muito bacana. Ele era um cara altíssimo, então assim... me deu uma aula e ele gostou de falar aquilo, porque as pessoas gostam de falar daqueles. Então, são coisas importantes. Aí você vai quebrar o gelo, você pode quebrar o gelo de várias formas, mas essa forma ali, a gente falou de futebol, falou de coisas, mas essa parte de dados eu acho que é interessante. Legal. E hoje, com a inteligência artificial, isso é facílimo de fazer.
rapidinho. Nunca foi tão fácil, né? Nunca foi tão fácil você ter a informação ali compilada na tua mão. Uhum. A segunda coisa é a tal história do medo e do medo de errar. Ninguém está te cobrando. Ninguém cobra mais de você do que você mesma. Sim. Quantas pessoas, uma vez a pessoa falou assim, não, mas eu tive uma gerente, assim, mas quantos homens gerentes que falharam e que não... E não falharam porque eram homens, falharam por outras razões quaisquer. Exato, assim, o homem ele não tem ou ele foi criado assim, mas ele não tem este receio de... Sim. Claro que ele tem medo de errar, etc., mas muito menos, ele não precisa estar preparado. E aí vem aquele ponto, assim, é uma coisa que eu também falo, assim, se a pessoa está totalmente preparada, ela já está naquele andar. Ela já tinha que ter sido promovida há muito tempo. Todo crescimento tem um esforço. Um desconforto, né? Um desconforto. Para você poder crescer, tem um desconforto, não para subir. Então, eu vou precisar melhorar isso aqui. Estuda, vai atrás, etc. Mas, novamente, você tem... na minha carreira, teve uma vez, quando eu saindo saindo de uma área para outra, um par meu me chamou para eu assumir uma outra área, e ele falou, vai ser essa indústria. Eu falei assim, mas eu não entendo nada dessa indústria. Fui sincera. Outra falou assim, não, você podia ter... Não entendo mesmo. Mas não estou te trazendo por causa da indústria, estou te trazendo pela capacidade de gestão. Falei, pô, legal. Indústria, você estuda, você corre atrás. Sim. Aí tem outras coisas que você fala assim, o transformacional, o que eu posso mudar. Então, todo esse processo, eu acho que não é só uma falta de medo, mas uma coisa, é o encarar. Vou atrás, acreditar em si mesmo. E seja a sua melhor amiga. Isso aí é fato. Maravilhoso. Né? Isso aí é uma coisa que eu uso muito na minha vida. Maravilhoso. Carmen, foi incrível. Nossa, obrigada. Muitas lições durante toda essa conversa. Quero te perguntar e quero que você diga aqui para as nossas ouvintes e para quem estiver assistindo no YouTube, se eles quiserem continuar essa conversa com você, como que eles fazem para entrar em contato com você, para te achar, para te acompanhar, o que você quer que eles saibam, elas saibam, todo mundo saiba que você está fazendo nesse momento. Vou deixar esse espaço aqui para você. Tá bom. Bom, eu acho que me encontra pelo LinkedIn, eu deixei o espaço. As outras redes eu uso bem para pessoal, não uso para profissional. Eu acho que LinkedIn é a melhor forma. Eu adoro um papo. Ficou muita coisa ainda de fora, de histórias de vida. Eu ajudo bastante essa questão de pensar junto. Eu acho que é bacana, né? Então, se as pessoas quiserem me procurar, eu acho que é legal. Tem uma rede de mulheres muito bacana, então... Como chama? Não, é uma... não, a sua rede pessoal rede de mulheres que te apoia. Muito bacana, exato. Entendi. Eu acredito nisso e assim, tem muitas histórias para contar. Né? Esse tempo é curtinho, mas tem outras histórias mais. Vai ser maravilhoso eu adorei continuar também. E fazer a parte 2 dessa conversa com você. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Adorei. Muito bom.